Excelentíssimo senhor deputado federal, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Celso Russomano, saúdo também o deputado Carlão Sampaio, o deputado Vinícius Carvalho e o deputado Capitão Alberto, saudar todos os meus colegas de mesa, uma referência especial ao doutor Pedro, da Senacom, que fez referência a meu respeito, e se esforçou bastante para demonstrar que a Senacom está preocupada com o tema. Mas, doutor Pedro, a melhor forma de demonstrar a preocupação da Senacom com o tema é a presença da secretária Juliana nessa audiência pública. Como o deputado Celso Russomano disse, aqui é a Casa do Povo. Esse tema é relevantíssimo para os consumidores hipervulneráveis, então a melhor forma de demonstrar a preocupação da Senacom era a presença da secretária, autoridade máxima do órgão, aqui nessa audiência. Lamento que ela não esteja presente. Deputado, eu ouvi aqui atentamente as exposições e, ouvindo a exposição da FEBRABAN e a exposição da ANEPS, dá para perceber o seguinte: nenhuma das duas entidades, obviamente, compactua com irregularidades nesse setor. Mas o que acontece? Os desvios acontecem e me impressionou o fato do C6, o doutor Amaury Olivo acabou não esclarecendo isso, mas eu entendo que isso é o correto, que o Banco C6 não aderiu à autorregulação da FEBRABAN, não está na FEBRABAN, quer dizer, isso é uma questão seríssima, porque ele não comparece aqui a audiência na Câmara dos Deputados, não aderiu à autorregulação da FEBRABAN, ou seja, é o banco que é o mais responsável aí pelos maiores problemas para os consumidores e não dá satisfação para a autorregulação, não dá satisfação para a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, enfim. Então, isso aí é um absurdo. Então, realmente é caso de Ministério Público, é caso de medidas fortes contra quem está desviando. Isso vale tanto para bancos, para correspondentes bancários, porque a gente precisa distinguir o joio do trigo. O Código de Defesa do Consumidor traz lá a harmonização dos interesses dos consumidores e dos fornecedores. Para harmonizar, a gente precisa distinguir o joio do trigo. Eu tenho uma apresentação aqui que eu vou me permitir compartilhar com todos. Bom, vamos lá. Então, uma questão que precisa ser enfrentada, sem dúvida, são os vazamentos de dados. Eu fiz aqui uma pesquisa. Em 2019, em abril de 2019, o então presidente do INSS, o doutor Renato Vieira, ele admitiu problemas internos quanto aos dados do INSS. Ele disse para inúmeros veículos de imprensa que há uma inegável fuga de informação e aproveitamento indevido dos dados dos segurados. Então, ele desencadeou lá investigações internas em todos os processos aí do crédito consignado, desde a entrada nos requerimentos do DataPrev, a análise dos requerimentos pela INSS, processamento dos pagamentos pela rede bancária. Só que outros vazamentos existem. Esses empréstimos sem a concordância do consumidor, que recaem especialmente sobre os hipervulneráveis, principalmente os idosos, eles acontecem em grande parte por problemas de vazamento de dados. Então, tem que haver enfrentamento forte, a começar pelo INSS, tirar todas as brechas, os birros de crédito também, existem aí apurações em andamento, se houve vazamento de dados ou não. Se os dados continuarem vazando, o campo é fértil para essas fraudes. Precisam acabar esses vazamentos de dados e precisam ser punidos aqueles que utilizam indevidamente os dados, principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados. O aumento exponencial das reclamações dos consumidores e as reclamações do Sistema Nacional do Consumidor, como já disse aqui o doutor Pedro, levaram a Secretaria Nacional do Consumidor a adotar uma série de
medidas. Então, instaurou lá em 19 de julho de 2019, 10 processos administrativos contra as principais instituições. Não vou citar todas: BMG, Caixa Econômica Federal, Itaú Consignado, Banrisul. Como o doutor Pedro disse, esses processos ainda não foram julgados. 2 anos, iniciados na gestão da secretária Juliana, quando ela estava como diretora do DPDC. 2 anos não deu para julgar os processos? Senacom e INSS assinaram em 24 de junho de 2000, eu estou com a tela aqui que eu não estou conseguindo enxergar, deixa eu mudar de campo aqui. Assinaram em 24 de junho de 2019 um acordo de cooperação técnica para estimular denúncias e reclamações no consumidor.gov.br, né? O GT está parado, a notícia que a gente tem é que o GT está parado desde janeiro de 2020, ou andando que nem caranguejo, andando para o lado, né? Depois da saída do presidente Renato. Eu faço aqui um apelo para que esse GT seja retomado, porque é importante a sua continuidade. A Senacom, ela publicou um guia sobre a corregulação da oferta de crédito. Então, tem lá um guia que o ideal seria que todos os consumidores conhecessem, mas a gente sabe que na prática isso não acontece. E a Senacom propôs às instituições financeiras que aderissem à plataforma Não Me Perturbe. O que aconteceu? Aí o doutor Amaury Oliva falou em 1,5 milhões de pessoas no Não Me Perturbe. Não Me Perturbe é pouca gente. Então, presidente, eu ia sugerir aqui que a gente adotasse o modelo opt-out no Não Me Perturbe, ou seja, colocar todo mundo dentro do Não Me Perturbe, até porque, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, precisa de consentimento específico para ficar ligando para a casa do consumidor ou ficar mandando mensagem para o consumidor. Curiosamente, ontem, quando eu estava aqui me preparando para essa audiência pública, eu recebi uma mensagem me oferecendo crédito, quer dizer, ficam oferecendo crédito indiscriminadamente, eu não quero, aí coloca lá sair. Quando você coloca sair, aí a situação do consumidor piora. Tá aqui, ó, PB consignado. Sabia que sua margem aumentou? Aproveite e pague 3.000 em 84 de 71,12, sujeito à análise. E aí vem o link. Para sair, envie pare. Se eu enviar pare, é aí que eles vão continuar me incomodando. Então, oferta indiscriminada de crédito, utilização indevida de dados de consumidores, isso precisa, com certeza, acabar. Então, se colocar todo mundo dentro do Não Me Perturbe, a presunção é de que a pessoa não quer ser perturbada. Quem quiser ser perturbado, diga, eu quero ser perturbado. E aí vai poder oferecer crédito, e quem quiser vai atrás de crédito. O grande problema dessas fraudes são as ofertas de crédito por parte das instituições financeiras. Num passado não tão distante, era o banco, ou era o correspondente bancário, ou era a agência bancária, que avisava para o consumidor que ele tinha se aposentado. Isso é um absurdo. Ele recebia a ligação oferecendo um crédito consignado e aí ficava sabendo através dessa ligação que tinha conseguido se aposentar. Aí fizeram aquele período de carência para não poder oferecer crédito para o consumidor, mas efetivamente quem tem necessidade de crédito, quem quer utilizar o crédito de forma responsável, tem o direito de obter esse crédito. O que não dá essa oferta indiscriminada, desacompanhada muitas vezes de informação e com brechas para fraudes. Esse negócio de crédito para consumidor sem assinatura, hoje até para fazer contratos digitais, por exemplo, eu tenho filho pequeno, assim como Vossa Excelência também tem, hoje para fazer um contrato digital, tem o reconhecimento facial do celular, por exemplo, o meu filho não comprar nenhum aplicativo no meu lugar quando ele estiver usando o meu celular. A coisa é fácil, dá para fazer um reconhecimento facial, dá para ter maior exigência nas assinaturas. Agora, se tem brechas para as fraudes, obviamente que o risco da atividade é das instituições financeiras que têm por prepostos os correspondentes bancários, porque se eles estão na cadeia produtiva, eles se enquadram como
prepostos segundo o Código de Defesa do Consumidor. Então, essa questão do não me perturbe aqui, ela precisa de um monitoramento mais de perto da Senacom, né? Precisa de um monitoramento mais de perto do Banco Central para ver se realmente está funcionando ou não, porque aqui realmente está a chave para melhorar bastante a vida do consumidor. E aí vem aquela suspensão cautelar das operações do Banco C6, com suspensão dessa decisão por parte lá da 5ª Vara da Justiça Federal da Subseção Judiciária do Distrito Federal. Houve a suspensão judicial porque a forma cautelar aí não foi correta, então precisaria ter processado a punição de forma correta, e não tem sentido aplicar uma punição cautelar e demorar 2 anos para julgar o processo. Então, para acelerar a punição dentro do devido processo legal, 2 anos é mais do que suficiente. Então, vai julgar ainda os processos nesse semestre, já era para ter julgado, porque o rito processual já houve tempo mais do que suficiente para cumprir as formalidades processuais e o devido processo legal e o contraditório. Bom, vamos lá. Ué, não estou conseguindo. Agora foi. Dados de Instituto Reclame Aqui. Efetivamente, de 2019, 2020, 2021, aumentaram as reclamações, apesar de todos os esforços da FEBRABAN, apesar de todos os esforços do Banco Central, apesar de todos os esforços do INSS, as reclamações aumentaram. Aumentaram no SINDEC, aumentaram no consumidor.gov e aumentaram no judiciário. Não dá para a gente olhar um dado específico, por exemplo, o dado do Banco Central apenas, e dizer que está tudo bem. No Banco Central tem reclamação no Gov, tem reclamação no SINDEC dos atendimentos presenciais do PROCONS, tem reclamação, por exemplo, em sites privados de reclamação, como Reclame Aqui, e eu trouxe os números aqui do Reclame Aqui, de janeiro de 2020, 1.811 reclamações, janeiro de 2021, 2.174 reclamações, mas aqui maio foi o principal problema. Em maio de 2020 foram 2.205 reclamações e em maio de 2021, 8.256 reclamações, né? Da mesma forma, em maio de 2020, aqui sobre empréstimo consignado sem autorização, 208 reclamações em 2020 e 2.374 reclamações em 2021. Bom, a partir desses dados do Instituto Reclame Aqui, a gente verifica um aumento de 9,74% no comparativo dos quadrimestres de 2020 e 2021 na quantidade geral de reclamações sobre empréstimo consignado, e um aumento de 265,8%, vou repetir, 265,8% no comparativo dos quadrimestres de 2020 e 2021 em relação às reclamações sobre empréstimo consignado sem autorização, que são as piores. No caso aqui, eu peguei um dado do primeiro trimestre aí do site do Banco Central. O C6, ele lidera as reclamações, mas o que me chamou a atenção é que a oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada é o assunto mais reclamado lá no site do Banco Central. E aí vem os mais reclamados: C6, PAN, Safra, Daicoval, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal e assim por diante. Bom, e as reclamações do consumidor.gov.br? Porque houve um direcionamento, inclusive uma obrigatoriedade da adesão à plataforma consumidor.gov.br. Inclusive que o Amaury Oliva, que está aqui, na época que era do DPDC, contribuiu ativamente para formar essa plataforma. As reclamações aumentaram e a avaliação dos consumidores diminuiu. Então, o que a gente conclui? Que essa adesão obrigatória à plataforma vem gerando respostas padronizadas e vem reduzindo o índice de satisfação dos consumidores. O índice é até 5, tem muito banco que está avaliado com 3 ou abaixo de 3. Isso é uma avaliação péssima para monitoramento da plataforma consumidor.gov.br.
Aí, para que não se taxe de injusta a reclamação, eu peguei um exemplo de resposta padronizada que me foi enviada por um PROCON, que diz o seguinte, que, olha, devido ao sigilo bancário é necessária a confirmação de dados pessoais por meio de telefone de cadastro, então o consumidor reclama, o PROCON cadastra a reclamação do consumidor no consumidor.gov, aí o banco liga para o telefone que está cadastrado. E aí, o que a consumidora diz? Espera aí, esse telefone que vocês estão falando, o meu que está cadastrado, não é o meu telefone cadastrado, o meu telefone é esse aqui. Esse telefone aí eu não sei onde vocês pegaram. Então, está acontecendo isso. O banco liga para o consumidor, para o telefone que está cadastrado lá, que às vezes é oriundo de uma fraude. E não tem continuidade da reclamação, a reclamação não é resolvida, porque a presunção aí para o banco é de que aquele empréstimo é válido, embora para o consumidor não saiba de onde aquele empréstimo veio. Então, os PROCONs me relataram que esse problema é um problema corriqueiro, que isso acontece aos montes, e eles estão atendendo gente lá que está super endividada, idosos que estão desesperados porque precisam dos seus proventos de aposentadoria para sobreviver, e vai lá alguém e rapa da conta por falha de segurança aqui na concessão do empréstimo. Bom, e as consequências? Não há dúvida que existe uma vulgarização do crédito consignado por parte de algumas instituições. Então, precisa diminuir esse assédio aos hipervulneráveis, precisa acabar com essa abertura de créditos consignados com dados vazados e precisa cadastrar esses aposentados no Não Me Perturbe. Para quem quiser ter crédito consignado, vai até a instituição financeira, se dirige ao correspondente bancário e faz um empréstimo consignado. Precisa ter uma melhoria aí nessa questão da assinatura, precisa ter uma melhor conferência da autenticidade, tanto nos contratos presenciais como nos contratos eletrônicos. Então, aqui o panorama é de que a coisa está indo bem, mas não está indo bem, e Vossa Excelência está de parabéns por ter realizado essa audiência, porque isso está afetando diretamente aqueles consumidores mais vulneráveis, mais carentes, os idosos, aquelas pessoas economicamente mais debilitadas e aquelas pessoas de menor grau de instrução. Obrigado, eminente presidente. Muito obrigado, Arthur Rolo, presidente do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, que já foi secretário nacional de Defesa do Consumidor. Eu queria fazer um adendo à informação que nós passamos aqui, de que o C6 não tinha... Presidente, mais uma vez eu agradeço a palavra. Eu vou pontuar aqui algumas questões que anotei. Primeiro, em relação à presença da secretária, foi dito aqui que ela não pode falar por ser órgão julgador. Se fosse assim, o ministro Herman Benjamin, que é ministro do STJ, não participava de nenhuma audiência pública, nem na Câmara e nem no Senado, e especialmente nas comissões de defesa do consumidor, de turismo, etc., ele fala sobre temas ligados ao direito do consumidor. Tradicionalmente, secretários e diretores do DPDC sempre participaram e, pelo menos durante a minha gestão, não houve um caso de impugnação de julgamentos e foram realizados vários julgamentos. Eu concordo com o Michel Souza, advogado do IDEC, quando ele diz que o consumidor está jogado às traças e que a selvageria está muito grande. Não dá para entender como um consumidor abre a conta corrente, aparece o dinheiro lá e ele ainda tem que devolver. Como Vossa Excelência bem colocou, o artigo 39, inciso 3º, coloca como prática comercial abusiva entregar ou fornecer para o consumidor produtos ou serviços que ele não tenha solicitado, e o artigo 39, parágrafo único, coloca que os produtos e serviços entregues sem a solicitação do consumidor equiparam-se a amostras grátis. Então, a primeira coisa que precisa ser feita é aplicar o Código de Defesa do Consumidor, e isso, obviamente, é função, sim, dos PROCONs na ponta, mas função da Secretaria Nacional do Consumidor e do DPDC. Mas, para nossa alegria, foi criada uma Frente Nacional de Defesa do Consumidor, daquelas
entidades, tem gente do CONDEG, tem gente do MPCOM, então aquelas funções que não estão sendo realizadas a contento vão passar a ser. Me chamou a atenção também a colocação de que estaria sendo visto lá, estariam sendo examinadas condições de um TAC pelo Banco C6. Eu rogo a Vossa Excelência, presidente, que marque aí uma audiência com o ministro da Justiça para discutir essa questão do Banco C6, porque o que a gente via muito lá na Secretaria Nacional do Consumidor era TAC em cima de TAC. TAC é termo de ajuste de conduta, pressupõe a necessidade da empresa infratora ajustar a sua conduta à legalidade. Tem TAC que é firmado e a empresa firma um segundo TAC, um terceiro TAC, um quarto TAC. O que significa isso? Significa que aquele objetivo maior, que era ajustar a conduta, não aconteceu. E quando a gente fala em ajustar a conduta, é cumprir de pronto o Código de Defesa do Consumidor. Se fizer empréstimo que o consumidor não solicitou, aquele dinheiro dado para o consumidor, ele é do consumidor nos termos do artigo 39, parágrafo único. Então, precisa acompanhar, a Vossa Excelência, enquanto presidente da CDC, para acompanhar esse TAC, porque isso é uma questão importante aí diante dos problemas que foram noticiados nessa audiência. E a questão dos correspondentes bancários, eles fazem parte da cadeia produtiva dos bancos, então, sob o ponto de vista do consumidor, ainda que tenha sido um correspondente bancário, se foi feito o consignado por banco, o banco responde perante os consumidores e as consequências ele tem que arcar, ainda que eventualmente ele tenha direito de regresso posteriormente. E outra questão que foi colocada aqui, que estariam sendo utilizadas autorizações de empréstimos anteriores, isso é completamente contrário à LGPD. A LGPD, deputado Russomano, que Vossa Excelência trabalhou há anos, vem trabalhando há anos, e que não é obra recente, é obra antiga e que Vossa Excelência vem trabalhando há anos. Aliás, também outra coisa que vem sendo trabalhada há anos é o PL 3515, que foi aprovado agora por intervenção de Vossa Excelência, do Sistema Nacional do Consumidor e também com uma participação ativa dos deputados Fernando Cartafina e Mariana Carvalho. Então, com essas considerações, eminente presidente, agradeço a participação e me coloco à disposição aí para qualquer questões futuras. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Arthur Rolo. Passo a palavra ao senhor Michel Roberto Souza. Antes de passar para o IDEC, eu gostaria de ouvir o IDEC no final. Se Vossa Senhoria me permitir, vou passar ao presidente da